Olá, eu sou o professor Gabriel Soares Rosa. Sejam bem-vindos em mais uma aula teológica que estaremos aqui aprendendo assuntos importantes. Que Deus em Cristo te abençoe, prezado aluno, pelo seu esforço e pela sua dedicação. Chegamos no penúltimo vídeo aula. Ensinos teológicos para jovens que têm o desejo de pregar a palavra. Lembrando a vocês que os nossos vídeos são panorâmicos, são vídeos curtos, mas com uma explicação que você possa compreender, uma explicação que você possa compreender os assuntos que estamos trabalhando em cima dessas nossas matérias, em cima dessas nossas aulas. Lembrando a vocês, invistam nos estudos teológicos, se preparam, que vocês possam sempre crescer no conhecimento da Sagrada Escritura. Neste vídeo aula, estaremos aqui tratando pontos importantes e eu estarei neste momento trazendo uma aula para vocês sobre o crente e o seu preparo intelectual. Prezado seminarista, prezados alunos, um ponto muito fundamental que precisamos compreender na abertura deste penúltimo vídeo aula, a importância de ter o intelecto preparado. Vamos observar algo muito importante. O cristão, ele precisa ter uma vida fundamentada em Deus, ter um intelecto transformado, as ações, as atitudes, o andar, o falar, o se comportar será sadios. As pessoas verão em você a diferença. Observaremos, prezados seminaristas, Daniel foi levado para a Babilônia ainda muito jovem, mas Daniel, ele tinha o seu intelecto fundamentado na Sagrada Escritura. Exatamente. Daniel era um jovem inteligente. As faculdades de Daniel era governada pelo próprio Deus. Gostaria de falar algo muito importante a vocês. Prezado seminarista, prezados alunos, ter um intelecto transformado é algo fundamental. Assim, nós vamos compreender que um intelecto preparado é um intelecto firme. Lembre-se, quem tem um intelecto transformado, ele anda conforme a Sagrada Escritura. O seu andar, o seu caminhar, o seu viver diário, o seu comportamento é muito importante. Precisamos compreender que o comportamento precisa ser um comportamento verdadeiro. As palavras precisam ser verdadeiras, as atitudes precisam ser atitudes verdadeiras. Muitos querem pregar a palavra, mas poucos querem ter um caráter transformado. Muitos querem falar a palavra da verdade, mas não andam na verdade. Não têm uma boa conduta, não têm uma vida transformada. Lembre-se, precisamos compreender que o testemunho de vida, que ter uma mente transformada, ter um bom código de conduta, andar na verdade são princípios. Prezado seminarista, compreenda que o intelecto é uma faculdade, um ato
que é exercitado através da inteligência. Quem tem um intelecto transformado, quem tem as suas faculdades mentais organizadas, ele caminhará, ele viverá uma vida reta e uma vida transformada. Quem tem um intelecto transformado é uma pessoa que tem sabedoria, é uma pessoa que tem direção. Daniel, quando ele estava em Babilônia, Daniel ele não se contaminou com o pecado. Daniel não se contaminou com a mentira. Daniel fez a diferença. Professor Gabriel, me explique, dentro desta aula, o que eu preciso fazer para ter inteligência, para ter uma vida transformada. Tenha um bom código de conduta. A você que tem o desejo de pregar, tenha o seu intelecto preparado. O preparo intelectual é fundamental, prezado seminarista. Há muitos que não têm um intelecto estruturado. Há muitos que não têm um intelecto preparado. Há muitos que não têm uma vida transformada e andam segundo a sua vontade, segundo os desejos da carne, segundo uma vida fora dos princípios bíblicos. A você que está me ouvindo, a você que está assistindo essa aula, o preparo intelectual é fundamental. Nós vamos compreender algo muito importante, intelectual, que se propõe a estudar, refletir sobre ideias que abrangem os mais variados temas. Prezado seminarista, tenha luz na sua mente. Estude, reflita, que a sua mente seja uma mente pensante, uma mente organizada, que as suas faculdades mentais tenham organização. Organize os seus estudos, organize a sua vida. Tenha uma vida verdadeiramente transformada, uma vida reta, uma vida sincera. Faça a diferença. Tenha sempre em mente, seja um cristão preparado, com um intelecto transformado para ajudar outras pessoas. Que você possa sempre crescer no conhecimento da verdade e ser um exemplo. Lembrando sempre, há muitos que pregam, mas poucos têm um intelecto preparado. Há muitos que falam de Deus, mas não têm uma vida transformada. Vamos observar algo muito importante. O Espírito Santo era uma presença vitalícia cultivada por Daniel. Professor, o que quer dizer a palavra vitalícia? Vamos compreender: destinado a durar a vida toda. O Espírito de Deus governava a vida de Daniel. A palavra vitalícia nos leva a compreender algo perpétuo, permanente, eterno, duradouro, perene, infindável. O Espírito estava governando as faculdades mentais de Daniel. Prezado seminarista, e o Espírito Santo, ele está em nós, governando a nossa vida. O mesmo Espírito eterno que governou as faculdades mentais de Daniel é o mesmo Espírito que nos orienta e que nos guarda. Assim como Daniel se manteve fiel, se nós compreendermos os 12 capítulos do livro do profeta Daniel, nos seus 357 versículos, nós iremos aprender algo
profundo, iremos aprender temas, iremos ver a mão de Deus, o poder de Deus governando a vida de Daniel. Prezado seminarista, que você possa sempre compreender que ter um intelecto preparado é fundamental. Daniel, ele se manteve fiel a Deus. Vamos observar algo muito importante, que em Babilônia tinha regras, tinha ordens que Daniel tinha que obedecer, mas Daniel preferiu temer a Deus. Ele negou-se a sentar na mesa do pecado. Vamos compreender algo muito importante, que em Daniel capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz: jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus, língua babilônica. O curso deles era dosado. Aqui a Bíblia fala de ciência, conhecimentos gerais, habilidades para conviver no palácio, ética geral, letras e língua dos caldeus. Babilônia foi um império de ouro. Ainda hoje as ruínas da sua capital são monumentos. Sua engenharia e organização política assombram a humanidade atual. Vamos observar a fidelidade dos estudantes. Os jovens hebreus, como estudantes num curso secular, buscam ao Senhor normalmente. Daniel, por exemplo, sempre orou 3 vezes por dia, sem jamais mudar essa prática, mesmo em tempos difíceis. Daniel, ele tinha a mente consagrada e era um jovem de oração. Prezado seminarista, nós podemos caminhar em muitos tópicos importantes aprendendo sobre Daniel. Mas nesta aula eu quero lhe convidar. Faça a diferença como Daniel ele fez. Honre a palavra de Deus. Mantenha sempre os seus olhos firmes e focados no Senhor. Caminhe sempre na direção da verdade. Ande sempre com o coração transformado. Que em você tenha o bom conteúdo cristocêntrico, um conteúdo bíblico, um conteúdo verdadeiro. As pessoas estão famintas e precisam ouvir a Sagrada Escritura. Que você compreenda, que você tenha um bom pão para alimentar o faminto, que você tenha uma vida de estudo, que você cumpra o seu ministério, que você faça a diferença. Nos dias atuais há muitas pessoas que não estão se preocupando com a qualidade do pão que estão entregando. Muitos estão entregando um pão estragado, muitos estão entregando um pão mofado, muitos estão entregando alimentos podres para pessoas. Deus não chamou a sua igreja para alimentar pessoas com alimento estragado, mas Deus chamou a igreja para entregar o alimento vivo, a palavra. Lembre-se, a palavra de Deus não é somente espada para o soldado, mas também é pão para o faminto. Há pessoas que precisam ouvir o bom conteúdo. Deus nos chamou para fazer a diferença. Então, prezado seminarista, se prepare. Seja a cada dia um obreiro aprovado. Que a palavra de Deus em sua vida, que a Sagrada Escritura queime em seu coração, que a sua mente seja iluminada e que você possa ser um exemplo, porque há muitas pessoas que estão sendo destruídas porque não conhecem o conhecimento bíblico. Há muitas pessoas sendo destruídas porque não conhecem o conhecimento verdadeiro, o conhecimento sagrado, o conhecimento bíblico.
Mas você que está estudando neste curso, que você possa sempre entender que a palavra de Deus nos direciona, a palavra de Deus mantém a nossa fé, a palavra de Deus é que nos guia. Que Deus te abençoe. Aqui é o professor Gabriel Soares Rosa. Eu te aguardo no nosso próximo videoaula, se Deus quiser. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.